Meus queridos e amados irmãos, a palavra que eu trago a vocês, entendendo que Deus colocou isso no meu coração, é uma palavra extremamente pastoral. Extremamente pastoral. Então, eu preciso quebrar o gelo e tentar tornar as coisas o mais suaves possíveis. Mas cutuca a pessoa que está aí do teu lado, chama a atenção dela e diz para ela: não fica brava com o pastor. Uma pessoa conhecida nossa, se estivesse aqui, ela diria assim: daqui de cima só se ouviu nhe. Fala com vontade para que a pessoa que está do teu lado entenda. Não fica bravo com o pastor. E diz para ele assim: e se você for ficar bravo nesta noite, pode dizer, pode dizer. Fica bravo com Deus. E depois perdoa Deus. Em nome de Jesus. Agora levanta sua mão bem alto. Vamos, é sério. Diz assim: eu não vou ficar bravo com o pastor. Amém, você já falou. Foi você que falou de livre e espontânea vontade, amém? Amém. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Quem aqui está presente e participou da primeira aula da Academia Apostólica? Amém. Não porque fui eu o professor, mas foi bênção ou não? O conteúdo é bom ou não? Bom, o conteúdo não foi eu que fiz, quem fez foi o apóstolo, o mérito é dele. E sobretudo o mérito é de Deus, porque nós estudamos a Bíblia, amém? O pastor Tiago já falou sobre isso, mas eu quero incentivar você, meu irmão. Vem tempos onde estar arraigado nas Escrituras vai ser fundamental. E esses tempos estão à porta. Então não é lugar para ficar deprimido porque não ganhou o candidato que você queria. Isso nem faz parte da mensagem, tá? Esse é o momento de arregaçar as mangas, estudar a palavra de Deus e estar firmes para o que vem por aí. Amém? Neste contexto que nós vamos ler, Jesus estava ensinando, ele condenou, liberou uma palavra dura aos fariseus, e por alguma razão os discípulos ficaram curiosos e perguntaram a Jesus: mestre, e o que vem depois? Mostra-nos os sinais dos fins dos tempos. E Jesus começa a elencar alguns sinais que vão nos indicar que está chegando o fim dos tempos. E alguns deles você vai já ter se dado conta: guerras e rumores de guerras, terremotos e tudo mais. Mas o texto-chave que eu quero me deter está quase ao final da conclusão do pensamento de Jesus. E ele diz no versículo 12: e por muito se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Toca aí no irmão que está do teu lado: persevera, irmão. Se depender do seu ânimo. Olha, se eu tivesse chegado aqui pensando em me suicidar, eu acho que eu faria como o português, que disse: o nosso time estava à beira de um abismo, mas graças a Deus a diretoria se reuniu e tomou a decisão certa, deu um passo à frente. Então acho que eles caíram. Eu acho que você, com esse seu empenho, fez exatamente a mesma coisa comigo. Agora com vontade, assim, olha para o irmão que está do teu lado e diz: persevera. Eu sei que isso é terrível, eu também não gosto, mas eu preciso fazer para gerar um clima amistoso aqui.
Então Jesus diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Em algumas versões diz: o amor se esfriará em muitos. Alguns fatos cotidianos, alguns fatos que estão acontecendo aí por todo o planeta, nos dão sinais de que o mundo está sofrendo um esfriamento crítico do amor. Como pastor, movimentos pró-aborto têm surgido em todos os lugares. As feministas gostam de dizer: o corpo é meu. Tudo bem com o teu corpo, o problema é que tem uma vida dentro dele, e essa vida tem direito a viver. Ponto. Não quer criar o filho? Entrega para adoção. Mas a Bíblia diz que é o Senhor quem dá a vida, e é o Senhor quem abate. Então, este é um fato que mostra que o amor está se esfriando. Amém? Movimentos pró-eutanásia. O que é eutanásia? É aquele movimento que diz que a pessoa tem direito a tirar a própria vida quando ela descobre que ela está no estado terminal. E a alegação é a mesma. Se é Deus quem dá a vida, por mais triste que seja a circunstância, quem deve tirar a vida é o próprio Deus. Afinal, ninguém, por exemplo, fica tetraplégico e Deus diz: desculpa, eu estava distraído. Se aconteceu foi porque Deus permitiu. Por mais duro que seja, se Deus deu a vida, tire Deus a vida. Desinteresse em construir uma família. Se você acha que a sociedade brasileira está um caos, você não conhece a sociedade japonesa. O índice alarmante de pessoas no Japão desistiram de constituir família, desistiram de ter filhos. Se espera que em meados de 2100 o Japão entre em falência, porque são mais velhos do que jovens, então não tem quem banque esses velhos. Vai colapsar a economia do Japão. Então fizeram uma pesquisa para descobrir por que as pessoas não querem ter filhos. Então elas disseram: no Japão não é que nem aqui, que tem uma legislação trabalhista mais a favor do trabalhador. Então lá não tem limite de horas de trabalho. Uma pessoa pode trabalhar 10, 12 horas se for o caso. Então eles alegam que a vida corrida e a dificuldade em encontrar um sistema de escolas barato faz com que eles prefiram não ter filhos. E aí eles passaram para o outro lado: é melhor nem casar então, é melhor só namorar. Isso mostra que as pessoas perderam o senso de legado. Qual vai ser a tua contribuição para o mundo? Nenhuma. Eu só me alimentei e respirei, não vou deixar nada. Não vou deixar alguém que carregue o meu conhecimento, que carregue a forma como eu penso. O amor está se esfriando por todo o planeta. A humanidade, quanto mais distante de Deus, mais distante do amor, porque a palavra diz que Deus é amor. Amém? Já estão me olhando com cara triste. Diz aí para o irmão que está do teu lado: Deus é amor. Calma. Ao final desta mensagem haverá uma ponta de esperança. Calma. Não sei se você viu, mas está dando o que falar. Eu não sei como se pronuncia. Uma marca Balenciaga, deve ser Balenciaga. Balenciaga, ok. Os ricos sabem. Essa marca, ela já foi polêmica em outras vezes, mas agora ela lançou uma campanha onde aparecem crianças usando brinquedinhos de sadomasoquismo. Ou seja, um fenômeno do amor se esfriando é a sexualização da sociedade. Quanto mais a sexualização das crianças. A pergunta é: você sabe por que o inimigo investe tanto na sexualização da sociedade? É por causa do instinto.
Em 2015 eu tive a oportunidade de cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade social. Eu conheci algumas criancinhas com 1 ano, 2, 3, 5, 8, que elas foram abusadas, algumas delas pelos próprios pais. E um bebê que cresce sendo molestado, 6 meses, 1 ano, ninguém falou para ele que aquilo era errado, até porque quem fazia algumas vezes eram os pais, os tios, os amigos dos pais. Então ele não tem noção disso. E quando tu menos espera, ele se sente confortável no ambiente que ele está, e ele começa a se tocar. E ele começa a fazer brincadeiras de agarra-agarra com os amiguinhos, e tu vê que aquele agarra-agarra começa a ficar mais sensualizado, e se você não está com o olho aberto, eles terminam tendo uma relação ali, pequenininhos. Por que você acha que os movimentos feministas são a favor do incesto? Porque eles vão introduzir o sexo na hora que não é para introduzir. Mas e por que isso? Porque uma sociedade que se move por instinto não é capaz de raciocinar e perceber que tem alguma coisa errada. Por que você acha que aparece mulher de peito de fora com roupa justinha na TV o tempo inteiro? Para sensualizar a sociedade. E quando aquece embaixo, em cima não pensa. Então, a ideia de sensualizar a sociedade é fazer com que você não pense, você se mova por instintos. Na última vez que eu estive aqui eu falei sobre isso. O pensamento social comunista, os bens de produção, fábricas, empresas, mas os bens de produção também são considerados as mulheres. Por isso que eles são contra a monogamia. A mulher é um bem de produção, pertence a todos. Para sensualizar, para que você só haja por instinto e não seja capaz de pensar e dizer, isso está errado. Na mesma linha trabalha o veganismo, o vegetarianismo e todos esses ismos aí. É para que você não seja capaz de reagir. Em outro tempo, essa mesma marca usou um pintor belga chamado Michael, não sei o que. Esse pintor ele tem um gosto muito especial. A inspiração dele é a pedofilia e crianças mutiladas e crianças envolvidas em sacrifícios ocultistas. Inspirador, vocês não acham? Eu aposto que depois de um cara ir numa exposição desse pintor, que também é cineasta, dá uma vontade de falar em línguas estranhas e sair a fazer um evangelismo. São sinais de que o amor está se esfriando. Mas nesta noite, você, em maior ou menor grau, já deve ter ouvido falar de algumas dessas coisas. Deve estar ciente de algumas dessas coisas. Agora eu quero denunciar sintomas de quando a igreja está se esfriando. Sintomas de quando o amor na igreja está se esfriando. E talvez isso seja o mais grave. Se a igreja é a última reserva de moral e do próprio Deus, se a igreja é a única organização capaz de manifestar Deus e reverter esse jogo, se a igreja se esfriar, acabou, não há chance. Um fenômeno muito comum nos nossos dias é a síndrome de Esaú. Alguns crentes têm desenvolvido o hábito de negociar a bênção do Senhor, barganhar a bênção do Senhor. Agora olha para a pessoa que está do outro lado e diga, não barganhe a bênção do Senhor. Não, sem depressão, com um sorriso no rosto, firmes. Não barganhe a bênção do Senhor. Isso, não entre em depressão, pelo amor de Deus. Você já conhece a história. Gênesis capítulo 25,
dos versículos 29 ao 34. Tinha Jacó feito um cozido ou um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, que significa vermelho. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Em algumas versões vai dizer o teu direito à bênção do irmão mais velho. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito à primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Você que está estudando as Escrituras com o apóstolo Vitor, ou que está na Academia Apostólica, todas as quintas, às 20 horas, ou você que já tem alguma experiência e de repente já passou por essa passagem fazendo a sua leitura devocional, deve saber que a bênção da primogenitura conferia ao irmão mais velho a porção dobrada da herança da família. Então era uma senhora bênção. Ele seria servido pelos seus irmãos. Ele era o preferencial. A ele caberia a tarefa de conduzir a família agora. Ele passaria a ser o sacerdote, o homem da casa. Uma bênção muito especial. Mas Esaú, pensando que morreria por não ter comido um prato de lentilhas, resolveu negociar sua bênção. Pastor, e quando que nós, crentes da sociedade moderna, escolhemos negociar? Quando damos desculpas para deixar de vir cultuar no templo, para fazer qualquer outra coisa que não tem relevância nenhuma. Eu não sei se você sabe, mas lá atrás, há 8 anos, quando nós cogitamos com o apóstolo Vitor começarmos a transmitir os nossos cultos, o objetivo não era evangelizar ou alcançar outras pessoas. O objetivo era fazer com que os nossos irmãos do Paraná, São Paulo e outras regiões pudessem participar do nosso culto. E eu entendo que muitas vezes é mais cômodo ficar em casa. Crianças agitadas, eu que o diga. Às vezes a gente teve uma semana corrida. Hoje eu vou ficar em casa. É a mesma coisa. Eu provo por A mais B que não é a mesma coisa. Porque se tocar o celular, você vai mexer. Se você estiver assistindo pelo celular, entrou uma mensagem, parei, deixa eu tirar do culto, agora eu volto. Óbvio que não é a mesma coisa. No Salmo 133, a Bíblia diz: como é bom e agradável estarem os irmãos juntos e em harmonia. Não diz juntos online e em harmonia. Diz juntos e em harmonia. Porque nada substitui a experiência que você tem aqui. Mas Deus não tem poder para operar na minha casa? É claro que tem. Mas eu diria que transmissões online são uma medida emergencial para você que não conseguiu vir no culto. Essa é uma forma de negociar a bênção do Senhor. Porque além daquilo que Deus pode derramar a partir daqui, às vezes um irmão no final do culto topou contigo e disse assim: eu tinha uma palavra para te dar, ainda bem que tu veio. E essa palavra pode transformar a tua vida. Diz para o irmão que está do teu lado aí: não negocie a bênção. O mesmo se aplica a culto de jovens, por sinal. Se serviu o chapéu, usem. Descompromisso com as atividades da expressão local da igreja. Sabia que isso é uma forma de identificar que o amor está se esfriando?
Na quinta-feira, quando nós acabamos a aula, pastora, eu tinha vontade de chorar. Porque quando você se debruça sobre a palavra do Senhor, é impossível você não ser transformado. É impossível você não ser impactado. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para produzir toda e qualquer transformação que o nosso ser precise. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma. Você já não comeu uma comidinha que você diria, meu Deus, não entra mais nada aqui, mas eu comeria isso o resto do dia? O profeta declara, eu comi da tua palavra e ela era doce como mel. Não há como você não ser constrangido, não há como você não ser impactado, não há como você não ser transformado, se você se expor sinceramente à luz da palavra do Senhor. Mas se nós preferimos os nossos compromissos, as nossas atividades, como permitiremos que Deus trate o nosso coração? A Bíblia diz, e Ele, falando de Jesus, constituiu para si profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, para aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos todos nós. Eu me incluo nessa lista, eu também tenho um pastor sobre mim. Então, quando depois de um tempo de oração, Deus coloca no nosso coração uma determinada atividade, pensando obviamente no bem da igreja, no bem das pessoas, e você diz, eu estou muito cansado, acho que eu não vou ir. Você pode estar dizendo, mas eu tenho compromisso com a obra, mas a sua atitude não está dizendo isso. Que palavra dura, pastor. Eu falei no começo que ela era pastoral, e você prometeu para mim que você não ia ficar bravo comigo. O que acontece é que se nós não falamos para você, se nós não denunciarmos para você que tem alguma coisa errada, Deus vai arrancar a nossa cabeça. A palavra diz, pastores que não cuidaram do meu rebanho, pastores que afugentaram o meu rebanho, não cuidaram das minhas ovelhas. Bom, antes de eu tomar uma latigada do dono das ovelhas, nós precisamos balizar como a igreja deve caminhar. Porque depois vai dar errado para você e a culpa ainda vai ser nossa. Isto não é um puxão de orelhas. Isto não é um sermão no sentido pejorativo. Isto é um alerta. Quais são as tuas prioridades? Revise a sua vida. Você pode dizer, não, está tudo bem, pastor. Na medida do possível me envolvo com tudo. Ok. A grande vírgula está no que é a medida do possível para nós. O que é a medida do possível? Eu falava outro dia na reunião com os líderes de jovens. Logo que eu cheguei aqui, eu fiquei 4 anos e meio sem tirar uma folga de domingo. Eu tocava todo santo domingo. Pastor, e tu não tem família? Tenho. Estão bem longe, por sinal. E tenho o meu próprio núcleo familiar. Mas uma coisa nós colocamos no nosso coração: nós deveríamos ser obreiros dispostos para toda boa obra. E se houvesse uma brecha, se houvesse um obreiro que não estivesse disponível, eis-me aqui, envia-me a mim, a obra do meu Senhor não ficará desfalcada se eu estiver aqui. Eu não estou dizendo que não podem haver exceções, é claro que sim. Às vezes acontece um imprevisto, dá uma diarreia, eu sei que é ruim. O problema é quando você tem diarreia todo santo domingo, tem algo errado. É como aquele funcionário que fura o pneu todo santo dia para justificar que chegou atrasado. Tem alguma coisa errada. Amém? Está baixando o amém. Amém? Amém. Assuma compromisso com as coisas que a expressão local da Igreja do Senhor propõe a você. Porque não é que a gente tem muito tempo livre e não tem mais nada para fazer. Pelo contrário. É porque sentimos que esta atividade abençoaria a sua vida.
Amém? Amém. Você quer ser abençoado? Então se envolva com as atividades da expressão local da igreja. Por falar nisso, o Projeto Capa está encerrando o ano e estamos defasadíssimos de voluntários. Se você não faz nada no sábado pela manhã, os irmãos que trabalham diretamente com o projeto vão dar glória a Deus pela sua vida se você vier aqui nos ajudar. Amém? É ou não é, Silvano? Amém. É isso aí. Outro fenômeno que pode indicar que o nosso coração está um pouquinho esfriado é quando, não bastando não priorizar as nossas atividades, priorizamos atividades de outras expressões locais da igreja que você não faz parte. Mas isso não acontece nessa igreja, por isso eu vou pular esse tópico. Quando você escolhe negociar a bênção por alguma coisa deste século, está agindo como Esaú. Diga comigo, não vou ser como Esaú. Pastor, e a base bíblica disso que tu está falando? Você anota aí, depois confere em casa, Hebreus capítulo 10, versículo 25, Salmo 133. Não é proibido dizer aleluia nem glória a Deus nesta igreja, pelo menos até o domingo passado não era. Até domingo passado. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Já digo até decoro, não deixando-vos de congregar como alguns têm por costume. E agora eu quero abordar outra síndrome que é muito comum nestes nossos dias. Isso, olha, eu nem falei da célula. O que está tendo de GR desfalcado nesse final de ano, misericórdia. A síndrome de Saul, ela tem eu diria que é uma desculpa muito bem disfarçada de boas intenções. Mas na verdade é só uma forma de justificar o evangelho do meu jeito. Os homens conhecem essa expressão: a bola é minha, o campo é meu, se eu for embora não tem jogo. E com Deus acontece exatamente da mesma forma. O poder é dele, a bênção é dele, o universo é dele e as regras são dele. Se não for do jeito que ele quiser, você até pode estar achando que vai dar certo, mas ele não tem parte com isso. Diga para a pessoa que está do seu lado: não existe evangelho do meu jeito. Agora, para ficar, não só eu sendo chato, diz para ele assim: não existe evangelho do teu jeito. O evangelho tem que ser do jeito de Deus. É do jeito dele. Senão você faça algo grandioso e entre para o cânon, e aí vai aparecer, por exemplo, o evangelho segundo Santo André. E aí Santo André vai dizer, talvez, que não tem problema essas coisas. Só se for outro André, porque eu não. A síndrome de Saul, ela consiste em dizer com a boca uma coisa, mas as atitudes dizem outra. Eu estou compromissado, eu prometo que desta vez vai ser diferente. Aí você observa as atitudes e diz: está do mesmo jeito. É um texto muito longo. 1 Samuel, para os que estão anotando, capítulo 15. Eu separei, embora o capítulo inteiro sirva, os versículos 1 ao 3 e o 8 ao 30. Uma conjectura minha, não é doutrina, é um pensamento meu. Eu acredito que depois que Saul foi ungido rei e as coisas começaram a acontecer, Saul deixou que o orgulho tomasse conta dele.
Por que eu acho isso? Porque no momento que Saul desobedece Deus pela segunda vez, nós vemos uma passagem onde Deus diz assim: e me arrependi de ter escolhido Saul por rei, porque ele me abandonou. Então, em algum determinado momento, você começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Tem um ponto mais para frente na história, quando Davi mata Golias e ele começa a sair para a guerra e ser vitorioso, as mulheres do povo começam a cantar uma canção. Você lembra qual é essa canção? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aí Saul começou a entrar em crise. Pô, tem alguém que é maior do que eu. E como eu digo que Saul gostaria de viver o evangelho do jeito dele? A primeira vez que Saul desobedece, eles tinham que ir para a guerra. Então ele combina com Samuel, daqui a 7 dias, Samuel dizendo para ele: daqui a 7 dias eu vou me encontrar contigo aqui, nós vamos oferecer um sacrifício e vamos para a guerra. Quando chegou no 7º dia, Saul diz assim: Samuel está demorando para chegar, eu não posso ir para a guerra sem ter consultado Deus. Já fechou o tempo, Samuel não chegou. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer. É proibido que eu faça, não era para eu fazer, não compete a mim, eu sou só o rei, tem um profeta e um sacerdote para fazer isso. Mas está tudo bem, é por uma boa causa. Então eu vou fazer aquilo que não era para eu fazer, só para dar certo, porque afinal eu não posso ir para a guerra sem consultar Deus. Como Samuel não veio, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Então Samuel foi e ofereceu o sacrifício para consultar Deus. No exato momento que ele oferece sacrifício, quem chegou? Samuel. Samuel diz assim: o que é isso que tu fizeste? E não, eu prometi que eu ia obedecer a Deus, Samuel, está tudo tranquilo, eu vou cumprir todos os estatutos, inclusive isso aqui eu estava cumprindo o estatuto, só que como que eu vou para a guerra sem consultar Deus? Tu não chegava nunca. Meu pai sempre dizia: de boas intenções o inferno está cheio. Deus tem protocolos. E se você não está disposto a cumprir os protocolos, para Ele está tudo bem, só que você vai atrair maldição para a sua vida. Então, a resposta de Deus para essa atitude errada de Saul foi: por que tu fez isso? O teu reinado seria para sempre. Com isto me atrevo a dizer que Jesus poderia vir da linhagem de Saul. Por causa disso, o teu reinado é rasgado. Então, com isto, Jonathan já não assumiria, o filho dele já não assumiria o reinado depois dele. Vida que segue, eles foram para a guerra, deu tudo certo. Então, já diria aquela peça de teatro: a vida é uma caixinha de surpresas. Então, chega Samuel: Deus falou para mim que Ele vai vingar Israel dos amalequitas, porque quando estavam saindo do Egito, eles fizeram mal para Israel. Reúne o teu exército e vamos atacar. Mas tem um porém, Samuel, presta atenção. Presta bem atenção, Saul. É para matar todo mundo. Não pode sobrar ninguém. Quem está falando contigo sou eu, que te ungi rei. Presta atenção. Eu quero o teu bem. É para matar todo mundo. Tranquilo, Samuel, vamos matar todo mundo. Foi. E a primeira coisa que diz é: Saul armou a estratégia. Ele foi para o combate. Ele atacou, ele fez emboscada, ele deixou um pedaço do exército de um lado, deixou o outro pedaço do outro. Uma estratégia perfeita. Só que quando você lê o versículo seguinte, diz assim: e Saul capturou o rei de Amaleque. Mas não era para capturar. Aí, essa altura, se você está prestando atenção, você já leva a mão na cabeça e diz: misericórdia, ele conseguiu desobedecer de novo. Então a Bíblia diz que ele pegou do melhor das ovelhas,
que ele pegou do melhor dos gados, dos animais, ele pegou do despojo, tudo que era bom ele pegou, o resto ele matou. E voltou para casa. Um dia lá vem Samuel, caminhando, e Saul vê de longe, pomposo, e diz: ah, homem de Deus, que bom que tu chegou, fiz tudo como Jeová, o Senhor teu Deus fez. E Samuel faz assim: mas Saul, e o que é esse bramido de ovelhas que eu estou ouvindo? Ah, sim, claro, deixa eu explicar, mas eu fiz tudo como o Senhor havia dito. É que eu tive medo dos homens, afinal eles estavam de olho no despojo, mas eu trouxe só o melhor, era consagrado ao Senhor. Quando alguma coisa é consagrada ao Senhor, ela pertence ao Senhor, não pode ser usada. Por isso que é errado você consagrar o alimento. Por acaso é Deus que vai comer o teu alimento? Não, você santifica o alimento. Mas esses bens são consagrados, ninguém vai comer, é tudo para o sacrifício. Saul, era para matar tudo, Saul. Tudo bem, pequei contra o Senhor, vamos fazer o seguinte: sai comigo e vamos adorar para que todos vejam que eu tenho honra. Não, tu não está entendendo, Saul. Por causa disso, além do teu reino teu reinado ter sido rasgado, agora tu foi reprovado. Deus já decidiu que vai levantar outro que tem um coração segundo o dele, porque tu, com as tuas atitudes, tu está dizendo outra coisa. Com a boca, tu diz que tu obedece. Com a boca, tu diz que tu tem compromisso. Com a boca, tu diz que está dando todas as tuas forças pelo reino para que mais vidas sejam alcançadas. Mas as tuas atitudes, ficar em casa quando está cansado, não vir para o culto porque é melhor ir para o Oktoberfest, as tuas atitudes não estão dizendo isso. Não, eu já entendi, Samuel, já entendi, fica tranquilo. E quando Samuel vai embora, ele se agarra nas vestes do profeta e rasga a túnica. E aí vem a sentença: o teu reino vai ser rasgado. Tá, tudo bem, eu já entendi, eu vou perder o meu reinado a qualquer momento, mas vamos adorar juntos? O retrato de uma sociedade sexualizada que não percebe que está tudo errado. Deus acabou de dizer que rasgou o teu reinado, o teu ministério não existe mais, o teu filho possivelmente vai morrer. Mas está tudo bem, nós estamos mais preocupados com as aparências. Então está tudo bem se o culto está pegando fogo, eu estou aqui nessa posição de santidade absoluta, porque afinal o que importa são as aparências. Será que é com isso que Deus está preocupado? O próprio Samuel dá a resposta: é melhor obedecer do que sacrificar, porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria. É por isso, meus irmãos, que às vezes as coisas não dão certo para nós, porque nós somos talvez os gênios que conseguem ser evangélicos e feiticeiros ao mesmo tempo. Qual é a tua religião? Eu sou protestante bruxo. A gente tem a capacidade de inaugurar uma nova religião. Porque com as palavras diz que ama, com as palavras diz que tem comprometimento, mas quando eu chego sábado no Projeto Capa, não vejo tanto. E Deus tem uma frase, Ele diz assim: este povo que me adora com seus lábios, mas com seu coração. Então, igreja, é tempo de despertarmos e decidirmos para que lado queremos ir. Amém?
2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, se você faz parte do exército do Deus Todo-Poderoso, as coisas desse mundo, elas não têm relevância para nós. O que tem relevância para nós são as coisas daquele que nos alistou. Eu sempre digo aos jovens, na hora que você acordar, pergunta para Deus, para quem você tem que falar do evangelho da salvação hoje. Pergunta para Deus, como que você pode ser útil para o reino, para que o reino cresça, para que o reino seja expandido. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Coloca aí para mim, por favor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto, ele é icônico. Deixa eu só pegar um português mais simples aqui, para facilitar a nossa compreensão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esta passagem, ela é preciosa. O autor, oculto aos Hebreus, está falando de uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Sabe qual é a grande nuvem de testemunhas? Quando você sair daqui deste culto, conversando com os irmãos, ali no hall, de repente você vai dar carona para alguém dentro do carro, com outro irmão, ou de repente quando você chegar em casa com a sua família, talvez você diga, nossa, que palavra, ou talvez você diga, nossa, que palavra, hein, misericórdia. Eu nunca vou ficar sabendo, ou vou, não sei, mas em circunstâncias naturais eu nunca ficaria sabendo. Aviso aos navegantes, eu sou como Elias, eu vejo até o que o rei trama na sua recâmara. Essa grande nuvem de testemunhas que o autor aos Hebreus está falando, é a comunidade dos santos que já está lá em cima com ele. É a comunidade dos anjos que estão olhando para nós constantemente, torcendo para que você tome a decisão certa. Ali, vou para outubro, vou para o culto. Vou para outubro, vou para o culto. E eles estão lá em cima. Vai para o culto! Vai para o culto! Vai para o culto! Essa é a grande nuvem de testemunhas. É a congregação celestial dos nossos irmãos que já partiram e estão no paraíso, somado aos 4 seres viventes, os 24 anciãos e toda aquela cambada de anjo que está lá. Eles estão olhando
para nós, na expectativa de que cada um de nós tome a melhor decisão para a nossa saúde espiritual, para a saúde espiritual da nossa família e para o bem da expressão local da Igreja de Cristo Jesus, a qual você foi plantado. Posso ouvir um amém, igreja? Sim. Aleluia. Essa grande nuvem de testemunhas, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Cara, eles estão olhando para ti, irmão. Se tu é tão preguiçoso a ponto de não tomar a decisão por ti, toma pelo menos para ficar bem com eles que estão olhando para ti. É Saul invertido. Toma a decisão certa. Os caras estão olhando, tu não sente nem vergonha. Toma a decisão certa, pelo amor de Deus. Porque um dia na eternidade, talvez eles passem por ti. Tu gostava de uma farra, hein? Eu estava te olhando. Olha, eu fui um dos que mais torceu por ti. Eu também tinha nascido em igrejinha, só que uns 30 anos antes. Deus me levou mais cedo e eu torci muito por ti. Ô crente que custou para se converter esse. Misericórdia. Ainda bem que tu chegou aqui em cima, né? Cada vez que a gente brinca de ser crente, estamos correndo o risco de ter uma conversa dessas lá em cima. Talvez você diga, abafa. Um nome alemão típico aqui. Nome alemão típico. Como? Jacobo. Jacob. Talvez você tope com um Jacobo lá no céu. Como é que se diz olá? Alles tut. Eu era de igrejinha. E... nossa, para quem se dizia que era crente, tu gostava de uma bagunça, hein? O que o autor está dizendo é que nem tudo na nossa vida é pecado. Tem coisas que são pesos, que não necessariamente são pecados. Aquele namorado, aquela namorada que não quer vir para o culto de jovens, fala Jesus. Ah, hoje eu vou ficar em casa. Ah, hoje vamos para tal lugar. E eu juro que se eu morrer antes e eu estiver aqui, eu volto para puxar o pé desses caras. Porque eles não dão valor para um time de líderes que chama, que ora, que chora, que intercede, que faz jejum. Aí um dia as coisas dão errado e eles vêm chorando. Pastor, preciso de ajuda. Está difícil. Irmão. Vamos lá, explica aí o que aconteceu. Deu tudo errado. Senti tua falta no culto de jovens nesse sábado. E no outro, e no outro, e no outro. É que eu tenho andado muito ocupado. Deus também. Entendem onde eu quero chegar? Amém? Eu posso falar tudo de novo, jovens. Entendem? Amém, que bom. Quarta tem GR, aos desavisados. Arrematando, meus queridos irmãos, glória a Deus e aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, quem estava na academia apostólica leu comigo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então fiquem bravos com Paulo. Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Entende por que às vezes parece que tem culto que não vai? A culpa é de Paulo?
A culpa é de Deus? Ou não estamos buscando com todo o coração? A coisa que Deus mais quer, quase todos os dias as gurias chegam, principalmente a Larissa, vamos brincar de esconde-esconde? Eu disse, brincar de esconde-esconde? Eu te acho. E a coisa que é mais prazerosa para mim é não me esconder tão bem escondido, para que ela chegue e diga, achei você! E aí eu pulo nela e faço cócega nela. O segredo não é o esconde-esconde, é o que vem depois de ser encontrado, as cócegas. Então agora é minha vez, vai se esconder. E ela, na ânsia por ser encontrada, vai e se esconde exatamente no mesmo lugar que eu estava antes. Aí eu tenho que sair por outro lado procurando por ela. E quando eu demoro muito para chegar, ela diz, eu estou aqui! E aí eu digo, eu acho que eu ouvi a voz da Larissa, e vou indo atrás dela. E digo, eu acho que ela não está nesse quarto, e é justo que ela está. Ela diz, não, estou aqui sim! Só para eu entrar e eu pegar ela. Sabe, essa ilustração é exatamente o que acontece com Deus. Quando você vem aqui para o culto, no seu lugar secreto na sua casa, às vezes você começa a buscar, Deus, eu acho que hoje Deus está mais sossegado. E na verdade Deus está assim, eu estava aqui, eu já estava quase pulando em ti. Mas tudo bem, tu está com sono, né? Pode dormir. Quem sabe amanhã. E aqui no nosso culto, o irmão do louvor aqui está quase louco. Vamos igreja, cante. O pastor sobe desesperado, vamos igreja, vamos mais igreja. Aí o irmão estava assim, agora ele faz assim. E Deus está do outro lado dizendo, não é aí, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí de repente, espiritualmente dá aquele calafrio. Está na hora de nós realmente vencermos esse esconde-esconde. Pastor, dá a receita. Eu já entendi, o amor está esfriando. Qual é a receita? A receita é o rudimento. Os músicos aqui sabem do que eu estou falando. O que é o rudimento? É fazer os exercícios básicos. Outro dia a gente viu um multicampeão mundial do jiu-jitsu dizendo exatamente isso. O segredo do jiu-jitsu não é tu saber fazer o salto mortal. O Júnior está por aí ou não? O Júnior não veio hoje. Tem que pegar o Júnior, só que todos juntos, né? Porque o Júnior é o professor, então tem que ser todos juntos. Tem que pegar o Júnior. O segredo não é saber fazer as manobras mirabolantes, é fazer o básico bem feito. É assim na música, é assim em tudo que é lugar. E adivinhem, é assim na fé também. Quantos aqui não sabiam que tem que orar? Todos sabem. Quantos aqui não sabiam que tinha que ler a Bíblia? Eu não vou submeter você a uma pergunta capciosa, mas o irmão que está do teu lado vai. Pergunta aí, ei, tu está orando? Pode perguntar. Agora pergunta para o que está do outro lado, ei, está lendo a Bíblia? Agora pergunta para o que está atrás, o que Jesus falou contigo na tua leitura da Bíblia hoje? Pá! Os mais rápidos dizem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23.
Aí o cara vai mais longe, até ele disse que confortará a minha alma, me guiará pelas sendas de justiça por amor do seu nome. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E acamparei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Aí o mais desavisado não percebe, mas parece que eu já ouvi esse texto em algum lugar. É tempo, igreja, de despertarmos. Amém? É tempo de priorizarmos as coisas que realmente merecem prioridade nas nossas vidas. Porque chegará o momento em que a perseguição virá, em que as coisas ficarão difíceis, e as únicas pessoas com quem você poderá contar, adivinha, são essas que estão aí do teu lado, essas que estão atrás de ti. E em casos mais críticos, nem elas mais estarão, mas Deus vai estar sempre contigo, porque é uma promessa. Ele vai estar sempre do teu lado. Eu falei isso essa semana, já não lembro nem mais para quem. Preguei tanto. Mas em algum momento eu falei, sabia que os nossos irmãos na Coreia do Norte, quando um novo convertido se converte, você já deve saber que lá não tem igreja, né? As igrejas são nos esgotos. Quando um novo convertido se converte, ele leva 2 anos até permitirem que ele saiba o caminho para chegar no encontro. Durante esses 2 anos, o irmão que ganhou ele para Jesus vai vendar ele, vai tapar os ouvidos dele para ele não ouvir uma conversa, e vai deixar ele tontinho e vai levar ele para o local do encontro. Quando ele chegar lá, vão tirar a venda dele, ele vai poder cultuar, depois ele vai ser vendado de novo e vão levar ele para algum lugar para soltar ele, porque eles têm medo que esse cara seja um informante e a igreja inteira termine sendo morta. Chegará um momento que você vai ter só Deus para interceder por você. Chegará um momento, e não está muito longe, e em nome de Jesus eu creio que eu vou estar vivo para viver esse momento, porque o meu lugar não é de derrota nem de covardia, eu sou um lutador. Que eu vou ver a perseguição, mas eu vou ver a graça e o sobrenatural do meu Deus se manifestando. Eu vou ver conversões massivas, eu vou ver Deus operando sinais nos céus. Eu vou ver todo joelho se dobrando e toda língua confessando que o meu Senhor é o Senhor de todo o universo. Mas para isso, nós precisamos aquecer a chama do amor de Deus, aquecer a chama do Espírito Santo. Quando a sua mente tentar pregar uma peça em você e disser, não vai, você está tão cansadinho, você disse, repreendo em nome de Jesus, o meu lugar é com os meus irmãos. Quando você diz assim, aquelas crianças do Projeto Capa são difíceis, você diz, mas Jesus morreu por elas também, eu preciso cuidar delas, porque a minha religião é cuidar dos órfãos e das viúvas.